Queridos irmãos, boa noite e a paz de Cristo Jesus. É muito bom estarmos aqui novamente para glorificar a Deus. Eu aqui, você aí, nós juntos na comunhão do corpo de Cristo. Como na igreja primitiva, nos nossos lares, o culto em casa, junto com a nossa família. É muito bom olhar do lado e ver que nós temos os nossos filhos conosco, nosso cônjuge conosco, os nossos pais conosco. É muito bom estar reunido em família. Mas nós aguardamos aquela oportunidade onde nós poderemos novamente reunir todas as famílias lá no templo, porque igreja somos nós. E a igreja de Deus está reunida nesse momento em vários lugares espalhados, tanto aqui no Brasil quanto em várias partes do mundo. A igreja não é o templo, o local onde se reúne. Lá se reúne para adorar a Deus, a igreja de Jesus. Hoje, em casa, nós estaremos refletindo na palavra de Deus, e o texto está lá no Velho Testamento, lá no livro de Daniel, na experiência de 3 abençoados jovens que decidiram provar a sua fé, enfrentando toda e qualquer circunstância. Nós estamos vivendo dias difíceis. E ainda que esses dias vierem se tornar mais difíceis ainda, a nossa fé já está sendo provada e pode ser que ela venha a ser provada ainda mais. E como que nós vamos saber se somos homens e mulheres de fé? Exatamente quando tivermos que passar por esta ou aquela situação e a nossa fé prevalecerá. Isso equivale a dizer que nós temos fé. E Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a esse monte, sai daqui e vai para acolá, e assim será feito. O texto está lá no livro de Daniel, no capítulo de número 3, Bíblia Sagrada, lá no Velho Testamento, no livro de Daniel, capítulo de número 3, nós vamos ler apenas o versículo de número 24 e 25. Então, o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa. Falou e disse aos seus conselheiros, não lançamos dentro do fogo 3 homens amarrados? Responderam ao rei, é verdade, ó rei. Disse ele, porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem. E o 4º homem é parecido como um filho dos deuses. Louvado seja o nome de Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. Veja bem, queridos irmãos, esses 3 moços, Sadraque, Mesaque e Abednego, do qual o texto aqui nos fala, eles foram literalmente jogados numa fornalha para provar a sua fé. A temperatura esquentou para o lado dele. A provação veio, mas veio como que fornalha. Tudo isso para provar a fé do seu coração. Como que eles conseguiram enfrentar tudo aquilo? Naturalmente, porque eram homens de fé. A pergunta para mim e para você hoje, como que nós vamos conseguir manter os nossos valores morais, espirituais, numa sociedade tão estranha, tão pagã como esta que nós estamos vivendo hoje? Olha, todo mundo sabe que todo ser humano gosta de ser admirado, gosta de ser elogiado, principalmente quando as suas habilidades estão sendo colocadas diante das pessoas. Estou dizendo aqui
Porque o texto bíblico introduz a história de Nabucodonosor. Este era rei, e esse homem era tomado de uma vaidade muito grande, de um orgulho muito grande, muito embora o seu reino estava próspero, muito embora era um homem poderoso. E não há nada de errado em gostarmos de ser elogiados, gostar que as pessoas apreciem os nossos feitos, mas nós devemos tomar muito cuidado quando isto não se torna em orgulho, porque o orgulho faz com que nós muitas vezes achamos que somos melhores do que os outros. O orgulho faz com que nós achamos que somos mais do que qualquer outro ser humano na face da terra. E quando isso acontece, nós nos sentimos como que semideuses, complexo de Deus. No fundo, todo orgulhoso sente como se ele fosse um pequeno Deus. E, na verdade, não importa o cargo que nós temos, não importa o grau cultural que nós adquirimos, não importa o anel que temos no dedo, a quantidade de diplomas que nós temos lá na nossa sala, no fundo, nós somos todos iguais. Nós viemos do mesmo pó e para o mesmo pó retornaremos. Então, gostar de ser admirado é uma coisa, se alegrar quando os outros reconhecem os nossos feitos é uma coisa. Agora, nos sentirmos melhores do que outros, só porque nós estamos nesta ou naquela situação, aí precisamos tomar muito cuidado com uma coisa chamada orgulho. Geralmente os monarcas, os reis, os Césares, exemplo, eles se sentiam muito mais do que homens. Eles se sentiam semideuses. O poder é uma coisa complicada, porque leva algumas pessoas a entenderem que elas são melhores do que as outras, e não são. Olha a situação desse rei Nabucodonosor. Ele manda construir uma grande estátua em homenagem ao seu domínio, em homenagem ao seu eu, a tudo aquilo que ele fez. E ele queria ser reverenciado por isso. Ele manda chamar os reis vizinhos, os sátrapas, os prefeitos e os governadores, e todos deveriam vir a essa grande festa no dia da sua inauguração. Naturalmente, queria ser bajulado, queria ser aclamado pelas pessoas. E juntos estava ali também Sadraque, Mesaque e Abednego. Ora, eles estão agora prestes a enfrentar um problema mais sério do que eles tiveram lá atrás. Lembra lá nos capítulos anteriores, quando Daniel pede ao rei para comer uma comida diferente daquelas que estava sendo servida à mesa? Porque aquela comida ou aquelas comidas, elas vinham sacrificadas a ídolos. E ele não queria se contaminar com aquela comida. Agora, ele tem um outro problema. Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles têm que enfrentar um problema de idolatria. Quando o rei Nabucodonosor pede que todos se curvem, se ajoelhem, se prostrem e adorem. Ora, todo bom cristão sabe que somente a Deus devemos adorar e somente a Deus devemos prestar culto e mais ninguém. Nenhuma imagem, nenhum santo, nenhuma senhora, nenhum senhor. Por maior que seja o capricho, o carinho, a devoção, a palavra de Deus é clara. Somente a Deus adorará e somente a Ele devemos prestar culto. Esse talvez seja um dos problemas maiores dos seres humanos, entender esse princípio da palavra de Deus. Não para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles sabiam que não podiam se curvar diante de um outro Deus. Mas eles estavam lá. E eis que de repente
eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo de número 12, que quando o rei mandou os tocadores soar as trombetas, tocar os instrumentos, a ordem era que todos deveriam se ajoelhar, se curvar, prostrar e adorar a imagem, a grande imagem de Nabucodonosor. Só que tem um detalhe: Sadraque, Mesaque e Abidnego se recusaram a fazer isso, porque eles tinham princípios muito fortes, eles tinham crenças muito fortes no Deus que eles serviam. E eles disseram: nós não vamos nos curvar. Que coisa excelente, que coisa nobre, que coisa grande, quando o ser humano diz: eu não vou me curvar. Eu tenho princípios, eu tenho honra, eu tenho nome, eu tenho moral, eu tenho ética. Não é porque todo mundo está fazendo que eu vou fazer. A minha base foi edificada de outra maneira, a minha estrutura é outra. Eu não vou com a multidão, eu vou com aquilo que a palavra de Deus me orienta, porque a palavra de Deus é segura, é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é rocha onde eu devo firmar meus passos, minha vida, minha família, minhas circunstâncias. E não o mundo, não as suas filosofias, não as vozes do mundo. Tudo isso são areia. E quando se edifica sobre areia, quando vier as tempestades, os ventos, certamente essa edificação não ficará de pé. Sadraque, Mesaque e Abidnego recusaram a se curvar, se ajoelhar, e no versículo de número 12, a Bíblia nos fala que, por terem recusado, agora eles são formalmente denunciados. Olha que coisa interessante. Chegam os dedos duros e vai dizer ao rei: há alguns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, e dá o nome deles, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes homens não fazem caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Veja bem, agora Sadraque, Mesaque e Abidnego está numa situação bem complicada. Em nome da sua fé, em nome da sua crença, em nome dos seus princípios, eu creio que nesse momento é hora deles passarem por uma prova. Que tipo de prova? Se nós observarmos bem, nós veremos que agora está em questão o Deus verdadeiro e o Deus que Nabucodonosor estava tentando ser. Entenda que nesse exato momento, quando eles dizem que não vai se curvar, automaticamente ele está dizendo para o rei que existe um Deus que é superior a eles. E essa atitude de Sadraque, Mesaque e Abidnego deixou o rei Nabucodonosor muito, muito furioso. É assim que fica o mundo quando nós nos recusamos a servi-lo, a curvá-lo e também adorá-lo. Veja qual foi a atitude do rei. O verso 13 nos fala que Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou que Sadraque, Mesaque e Abidnego logo fosse trazido à sua presença. E quando na sua presença eles foram questionados: por que que vocês não se curvaram? Por que que vocês não me adoraram? Por que que vocês não fizeram como os outros? Sadraque, Mesaque, Abidnego não entendeu aquilo como uma afronta, mas eles responderam ao rei no versículo de número 15.
a pergunta que o rei fez. Se vocês não fazem isso, é porque vocês entendem que tem um rei mais poderoso do que eu. Um Deus mais poderoso do que eu. Verso 15, lá no finalzinho. Quem é esse Deus que poderá livrar vocês da minha mão? Olha que resposta abençoada de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó rei Nabucodonosor, não precisamos responder sobre isso que questionou. Homens de princípio, homens de honra, homens de fibra. Não precisamos responder sobre isso, rei. Mas uma coisa, ó rei, nós gostaríamos que o rei soubesse. Deus pode nos livrar das suas mãos. Ele tem poder para fazer isso. Mas uma coisa fique certa. Se mesmo com o poder de nos livrar, ele não nos livrar, fique sabendo que nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Coisa abençoada. Louvado seja o nome de Jesus. A Bíblia nos fala que o rei ficou tão furioso, que mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Se a coisa já estava difícil, agora ficou 7 vezes mais difícil. E a ideia era intimidá-lo. E foi dado a Sadraque, Mesaque e Abednego a oportunidade de reconsiderar. Mas eles estavam convictos que o Deus que eles serviam haveria de livrá-los naquela hora tão difícil. Será que você tem esta convicção de que Deus é capaz de te livrar também nas horas difíceis? Será que no momento da provação, da dificuldade, a sua fé não oscila? Você não duvida? Você não questiona? Tão somente você acredita em Deus, mas acredita da forma que eles colocaram. Se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, não há problema. Nem por isso nós vamos nos curvar diante da sua imagem. Isso que fez com que ele ficasse cada vez mais furioso. O texto bíblico prossegue por dizer que Nabucodonosor ficou com tanta raiva, que mandou aquecer a fornalha e mandou lançar os jovens lá dentro da fornalha. Meus irmãos, há momento que as coisas esquentam mesmo. Mas tem um detalhe: Deus não nos deixa na fornalha sozinho. Lançados que foram na fornalha ardente, eis que de repente, movido por uma curiosidade muito grande, Nabucodonosor resolve olhar para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia nos diz que o seu semblante mudou, que foi o texto que nós lemos. E ele ficou apavorado, ele ficou impressionado. Então ele se levantou depressa e falou aos seus conselheiros: escuta, nós não lançamos lá dentro da fornalha 3 jovens atados? Eles disseram: sim, ó rei, exatamente o que fizemos. E ele diz: porém eu vejo 4 homens soltos, andando no meio do fogo, passeando, e eles não sofrem nenhum mal. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. Louvado seja o nome de Jesus. Estudiosos da Bíblia chegam a afirmar que em momentos especiais Deus envia anjos para poder estar junto com o seu povo. Deus envia anjos para estar protegendo o seu povo. Mas eu li algo assim muito interessante. Há circunstâncias que elas são tão sublimes, elas são tão singulares, elas são tão especiais, que ao invés de Deus enviar, o próprio Jesus vai pessoalmente. Quando Nabucodonosor vê aquele caminhando junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, ele usou a expressão: ele é como um filho de deuses. Ele estava falando
Ele é como não, ele é o próprio Filho de Deus. É como se Jesus Cristo descesse do céu ali e fosse estar no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego. Oh, que coisa maravilhosa! Não importa a fornalha em que eu esteja, você esteja, nós estejamos, mas se a nossa fé está firmada em Deus, em Deus, em Deus, certamente nós venceremos a fornalha ardente, ainda que aquecida 7 vezes mais. Não há fogo que possa resistir à presença de Deus. Nabucodonosor, o texto continua a nos dizer que ele mandou tirá-los de lá. Ele precisava entender o que estava acontecendo. E ele pôde compreender que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele era o Deus Todo-Poderoso. Ele não é um Deus que joga ninguém no fogo. Ele é o Deus que tira do fogo. É o Deus que preserva enquanto está no fogo a integridade física, emocional, espiritual daquele que está no fogo. A Bíblia nos diz que eles saem, e ao saírem, as pessoas curiosas observaram que os seus cabelos não foram queimados, suas roupas não foram queimadas. Na verdade, não havia nem o cheiro da fumaça nas roupas deles, e então puderam glorificar a Deus. E o texto bíblico diz que o rei, outrora egoísta, outrora orgulhoso, presunçoso, agora numa situação até mesmo vexatória e humilhante, quebrantado, ele usa a seguinte expressão: a partir de hoje, ninguém mais no meu reino vai adorar nenhum outro Deus que não seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. E por que razão? Porque nenhum outro Deus pode fazer o que esse Deus deles acaba de fazer aqui entre nós. Olha que palavra abençoada. Olha que palavra verdadeira. Nenhum outro Deus pode fazer o que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego é capaz de fazer. Eu não sei que tipo de fornalha você está envolvido, que tipo de fornalha você está entrando, que tipo de fornalha você está dentro, que tipo de fornalha você está saindo, mas eu sei que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego pode tirar você dessa fornalha, pode abençoar sua vida e pode fazer de você um vencedor. Em consequência disso, Sadraque, Mesaque e Abidnego foi promovido ali na província de Babilônia. Deus tira do fogo e ainda dá uma promoção em recompensa pela fé, pelo fato deles não terem se curvado diante de Nabucodonosor. Que fique isso como lição. Somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. E quando a gente assim o fizer, Ele vai honrar a nossa fé. Que Deus possa honrar a sua fé, a minha fé, a nossa fé. Que Deus abençoe a minha vida, a sua vida, as nossas vidas. Vamos orar. Querido Deus, oramos nesse momento para este que nos ouve, esta que nos ouve. Se nesse momento está vivendo uma fornalha ardente, quantas vezes aquecida não sabemos, tu sabes, e esta pessoa também sabe. Oramos pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, possa abençoá-los no meio da fornalha e tirá-los no meio da fornalha, e tirá-los dessa fornalha e promovê-los, porque creram no Senhor, aguardaram no Senhor, esperaram com fé no Senhor. Toda honra e toda glória seja dada unicamente ao Senhor. Não nos deixe queimar na fornalha, mas livra-nos do mal. Ó Deus, nós te oramos agradecidos, rogando perdão pelos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Abençoados sejamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida em nome de Cristo Jesus. Amém.